Você está sentado em uma reunião. O CEO está lá no telão, falando sobre inteligência artificial. Ele fala em inovação, em eficiência, em um futuro de prosperidade. Mas há algo que ele não fala ali: um elefante invisível na sala. A grande mentira corporativa para 2026 não é a promessa da IA, é o silêncio estratégico sobre o que a IA vai matar. Em silêncio, sem aviso, a IA está desenhando a morte lenta de 85% das tarefas rotineiras que hoje sustentam a folha de pagamento. É o maior turnover da história. Mas ele não é feito por demissão. É feito por automação. O futuro não é mais sobre saber usar a IA. É sobre correr para ser mais rápido do que ela. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bits, o podcast que te força a confrontar o futuro. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou Fábio Xavier. Pro que der vier. E antes de começarmos a analisar esse cenário, se você está nos ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, a única ação que importa agora é a seguinte: clique em seguir ou inscrever-se agora e curta o vídeo. Exatamente. Assinar o Bits é a primeira requalificação que você precisa fazer hoje. Fábio, a IA promete aceleração e hiperpersonalização, mas o Institute for the Future já alerta que 85% dos empregos de 2030 ainda nem foram concebidos ou imaginados, né? Imagina isso? É a crise da identidade profissional. Não dá nem para imaginar, como falou. A revolução está nos robôs, mas no gap entre a velocidade da tecnologia e a lentidão da nossa requalificação. Verdade, A IA está matando o tédio operacional, o que exige que o profissional não seja apenas inteligente, mas estratégico. Mas o que é exatamente essa morte lenta aí de tarefas? Dá um exemplo do dia a dia, nossa. Tá, pense no seu trabalho como advogada. Tá. Hoje o estagiário gasta horas lendo 500 páginas de processo, resumindo a jurisprudência e organizando os precedentes. Estagiário bom, né? Sim, tem que ser bom. A IA faz isso em minutos. O estagiário foi automatizado. Mas aí eu lembro que o valor do advogado não é o resumo, né? É o julgamento e a estratégia legal que ele aplica aí sobre esse resumo. Ele só coleta aqueles dados para ter um insight. Exatamente. A máquina elimina a chatice, que é organizar esses dados, e libera o humano para fazer essa tarefa mais complexa, né? O problema é que a maioria dos profissionais ainda está sendo paga para fazer o trabalho chato e operacional. E é aí que mora a crise. Então a IA não é o problema. A nossa falta de urgência em nos requalificar acaba sendo então o X da questão. Sim, isso mesmo. E o que define o mestre nessa nova orquestra algorítmica? A sua capacidade de saber perguntar. Você falou lá do prompt como uma linguagem de liderança assim da próxima década, né? Sim, o prompt, que é o pedido que você faz para a IA, que as pessoas chamam até de pergunta, é a nova moeda de valor. Não basta dizer o que você quer, mas como e o porquê do resultado. Quem domina essa arte transforma esse turnover que a gente falou em agilidade e tempo livre para o estratégico, para o que realmente importa. Então a gente tem que se tornar aí o mestre da orquestra e não só um instrumento. Fábio, o cenário tá claro, né? A eficiência algorítmica está eliminando a tarefa aí, mas está criando uma lacuna, um gap aí de habilidades brutal, né? Isso nos leva à grande pergunta que todo profissional deveria se fazer agora. O que eu estou fazendo hoje para ser o mestre aí dessa orquestra algorítmica em 2026, o maestro? Essa é a única pergunta que importa, na verdade, né? Tá chegando aí 2026 e o pertinho. futuro do trabalho será redefinido pela nossa urgência de requalificação. O quão rápido nós poderemos nos requalificar e nos preparar para esse futuro. Não podemos cair nesse otimismo exagerado que diz que a IA vai resolver tudo, nem no pessimismo que demoniza essa mesma IA. A resposta, que eu sempre costumo falar, é a inteligência híbrida ou inteligência aumentada. Mas como é que a gente atinge isso de inteligência híbrida, aumentada? Como é que a gente torna essa qualificação possível? Qual que é o pilar disso? Eu destaco basicamente 3 pilares para sobreviver e prosperar no ano novo, né, em 2026. Sim. Primeiro,
né, a regra dos 3 Ps, né, que é para a gente poder dominar essa arte de criar prompts. Ah, a gente já falou dela no episódio aqui. Já falamos, mas vale a pena sempre Recordar. Sim. Primeiro P, né, regra dos 3 Ps. Quando você for usar uma IA generativa, use a regra dos 3 Ps. O primeiro P é persona, definindo aí qual o papel que a IA vai ter que exercer, né? Por exemplo, haja como um CEO de tecnologia. O segundo P é a pergunta contextualizada, né? Com base no artigo que eu olhei, quais as teses mais arriscadas, por exemplo, né? Quanto mais informação eu der, mais contexto eu der, melhor vai ser a resposta. E o terceiro P é o padrão de resposta. Responda com no máximo 5 tópicos em tom informal. Por exemplo, eu estou falando para a IA como ela deve me trazer a resposta. O prompt acaba sendo a linguagem de liderança aí da próxima década, então, né? Transformando o que em como e porquê, né? Exatamente. E aí tem o ponto 2, o segundo pilar para esse nosso manual de sobrevivência. Invista no que é humano, as tais metabilidades. O que é isso? A máquina pode replicar o clichê, né? Aquele clichê de sempre. Mas a gente precisa investir na criatividade verdadeira e disruptiva que só os humanos têm. Então a gente tem que investir bastante no pensamento crítico e na inteligência emocional. A máquina não sabe o que é ética, o que é moral, o que é empatia, o que é medo, não sabe. E é isso o nosso diferencial, que vai permitir que a gente construa essa estratégia para que a gente seja treinado, se aperfeiçoe na complexidade e não na complacência com o óbvio. Acaba sendo aí que a gente tem o bom senso e aquele julgamento, aquele feeling que salva a gente e torna a gente diferente. A máquina resume o processo todo, mas a decisão final, a estratégia aí, o que eu vou fazer com isso, é o ser humano que toma essa decisão. Qual que é o terceiro? Você disse que tinha 3 pilares, né? Talvez o terceiro seja o mais importante, né? Que é adotar o aprendizado contínuo, não ficar nunca satisfeito, né? O que a gente chama de long life learning. Então a requalificação não é mais um evento. Eu vou lá e faço um cursinho de 1 semana, 1 vez por ano. Não dá, né? É um processo continuado, não dá para parar de estudar. Então a gente pode aproveitar que a IA é a melhor tutora do mundo, tá? E ela pode nos ajudar a criar trilhas de aprendizagem personalizadas e contínuas sobre novos temas que vão surgir aí a cada dia. Isso aqui me lembrou do discurso do Steve Jobs para Stanford, que ele falou que tinha um livrinho que ele lia e tal, e na contracapa estava escrito Stay hungry, stay foolish. Significa você sempre buscar mais, nunca você achar que você sabe tudo, né? Sempre você procurar estar se aprimorando. Sim, muito bonito o discurso dele. Sim, vale a pena ver, tá no YouTube disponível. É verdade, é isso aí. É o só sei que nada sei. Mais ou menos isso. A gente precisa usar a IA, então, para aprender a ser melhor do que a própria IA em aspectos estratégicos. Essa é uma reviravolta, assim, que acaba sendo genial e vai fazer todo o diferencial na vida aí profissional das pessoas. Mas, Fábio, se a gente precisa agir agora, qual que é o primeiro passo prático que o ouvinte aqui pode dar para começar a mapear a sua requalificação? Qual é a cereja do BITS de hoje? A cereja do BITS de hoje é uma auditoria de rotina. Tem mantra? Obviamente, com um mantra, claro. Sim. Mapeie o que está morrendo para investir no que vai nascer. Como assim? Legal, né? É o protocolo da morte lenta que eu chamo. Pegue um papel ou uma nota digital, né, um Notes, o Keep lá do Google, que é muito bom, e por 3 dias anote cada tarefa que você faz que cumpra esses 3 critérios. Repetição, rotina e processamento de dados. Então a sequência é repetição, rotina e processamento. Isso, exatamente. Se a tarefa se encaixa nesses 3 itens, ela tem 99% de chance de estar em morte lenta. Ou seja, a IA vai tomar essas atividades para ela. Então a gente precisa priorizar a automação dela e em seguida transferir o nosso tempo e energia para as tarefas que vão exigir as metahabilidades que a gente já falou, que é a estratégia, criatividade, empatia e complexidade, né? Análises complexas, avançadas. É uma intervenção cirúrgica na nossa rotina do dia a dia. Verdade. Aí é uma auditoria que é brutal, mas necessária. E se você, ouvinte, acredita que esta conversa pode salvar a carreira de alguém, a primeira coisa que a gente pede é compartilhar esse episódio. Mande aí pro colega ou mesmo pro gestor da sua área. Isso mesmo, né? E para continuar confrontando o futuro e recebendo dicas como essa, não esqueça de assinar o BITS no seu tocador de podcasts preferidos e também no nosso canal no YouTube. Exatamente. Todos os links e a análise completa do Fábio estão lá no nosso site bits.fabioxavier.com.br. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou Fábio Xavier. BITS, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.